A era de ouro de Hollywood deslumbrava com grandeza, glamour e atuações douradas. Mas por trás daqueles flashes de câmera e cenas vencedoras do Oscar, algo mais sombrio espreitava: dor real, perigo real e tortura real. De desertos escaldantes a estúdios cheios de fumaça e segredo, esses não eram apenas cenários de filmes, eram campos de batalha. Hoje, revelamos 16 filmes clássicos, onde o sofrimento não foi atuado, foi suportado. O Mágico de Oz, 1939. Por trás da magia Technicolor de O Mágico de Oz, há uma história assombrosa nos bastidores que poucos fãs conhecem. Enquanto o filme encantou gerações, quase destruiu seus atores. Margaret Hamilton, que interpretou a Bruxa Má do Oeste, quase foi queimada viva. Durante uma cena em que ela desaparece em uma nuvem de fumaça, uma porta de alçapão falhou. Ela foi envolvida pelas chamas, sofrendo queimaduras de segundo e terceiro grau nas mãos e no rosto. A solução da MGM: eles simplesmente substituíram sua maquiagem verde à base de cobre e a apressaram de volta ao trabalho, apesar dos produtos químicos ainda estarem penetrando em suas feridas abertas. Ainda mais assustador foi o destino de Buddy Ebsen, o Homem de Lata original. Seu figurino exigia um revestimento prateado, que acabou sendo pó de alumínio puro. Pouco depois do início das filmagens, Ebsen desabou de dor. Ele foi levado às pressas para o hospital com os pulmões inflamados, mal conseguindo respirar. A MGM não parou a produção. Eles simplesmente substituíram o papel por Jack Haley e nunca contaram ao público o porquê. A maquiagem de Haley foi alterada para uma pasta, mas mesmo assim ele sofreu de infecções nos olhos. Isso não era apenas ambição artística. Foi negligência disfarçada de brilho. Por trás de cada cena icônica havia dor real, crua e duradoura. O Mágico de Oz não era apenas um conto de fadas. Para seu elenco, foi um pesadelo acordado filmado sob as luzes ofuscantes do estúdio da MGM. 2. Cleópatra, 1963. Chamaram-no de um épico cinematográfico. Historiadores chamam-no de uma produção amaldiçoada. O que deveria ser uma majestosa recontagem da vida de Cleópatra se transformou em uma das produções mais infernais da história de Hollywood. Elizabeth Taylor, já lidando com saúde frágil, desmaiou de pneumonia no início das filmagens e foi levada para uma traqueotomia de emergência. Sua vida estava por um fio. Ainda assim, ela retornou ao set apenas semanas depois com uma cicatriz na garganta, que eles tentaram desesperadamente esconder nos close-ups. Então, houve a mudança de local. Originalmente planejado para ser filmado em Londres, o clima imprevisível e problemas no estúdio forçaram uma realocação completa para Roma. Cenários inteiros foram demolidos e reconstruídos, desperdiçando milhões. Mas o verdadeiro sofrimento pertencia ao elenco. O calor romano ultrapassava 100 graus, fazendo com que os atores desmaiassem, vomitassem e sofressem insolação em trajes completos sob holofotes escaldantes. O infame caso de Burton e Taylor criou caos, atrasando cronogramas e alimentando colapsos emocionais no set. Os atrasos custaram tanto dinheiro à Fox que o estúdio quase faliu. Eles demitiram o diretor original e dezenas de membros da equipe, e Elizabeth Taylor se tornou a primeira atriz a ganhar $1 milhão, mas a um custo alto. Sua saúde e psique foram destruídas. Cleópatra durou quase 4 horas, mas as filmagens levaram mais de 2 anos, deixando muitos emocionalmente devastados. Foi mais do que um filme. Era um campo de batalha disfarçado de história de amor. O Conquistador, 1956. O que acontece quando o ego de Hollywood encontra a ignorância da Guerra Fria? Você obtém The Conqueror, um filme agora lembrado mais por suas consequências mortais do que por seu valor cinematográfico. Howard Hughes escalou John Wayne como Genghis Khan, uma decisão risível hoje, mas o verdadeiro horror não estava na escolha do elenco. Foi no local. O filme foi rodado em St. George, Utah, uma cidade desértica a favor do vento de um local de testes nucleares do governo dos Estados Unidos. O solo estava contaminado com precipitação radioativa das detonações de bombas atômicas no local de testes de Nevada nas proximidades. O elenco e a equipe, incluindo Wayne, Susan Hayward, Agnes Moorehead e o diretor Dick Powell, passaram meses inalando poeira radioativa, comendo comida grelhada ao ar livre e rolando no solo contaminado. Hughes até enviou 60 toneladas de terra radioativa de volta para Hollywood para combinar com as cenas de continuidade, trazendo o perigo de volta com eles. O resultado? Uma crise de saúde horrível. Dos 220 membros do elenco e da equipe, 91 eventualmente desenvolveram câncer e 46 morreram disso. John Wayne, Hayward,
Moorhead e Powell sucumbiram todos à doença. Coincidência? Os especialistas não acham. O governo negou os riscos. E Hugh, de culpa, comprou todas as cópias do filme e as trancou. Ele passou o resto da vida isolado, obcecado em limpar tudo o que tocava. O Conquistador não foi apenas um fracasso de bilheteria. Foi uma tragédia radioativa envolta no glamour de Hollywood. Um exemplo perfeito de como a ignorância e a ambição podem ser letais quando os estúdios brincam de Deus com a vida das pessoas. 4. Os 10 Mandamentos, 1956. Os 10 Mandamentos de Cecil B. DeMille foi um dos épicos mais grandiosos já filmados e também um dos mais penosos para os envolvidos. Filmado no deserto egípcio, a produção foi um pesadelo logístico, mas foi o sofrimento do corpo humano que realmente definiu as filmagens. Figurantes desmaiavam diariamente sob o sol impiedoso, muitos sofrendo de desidratação, exaustão pelo calor e queimaduras solares tão severas que suas peles formavam bolhas. A água era escassa, e aqueles em trajes pesados, perucas e sandálias eram deixados para assar sob um calor de 100 graus, enquanto DeMille insistia em dezenas de refilmagens. As coisas não eram mais fáceis para as estrelas do filme. Charlton Heston, interpretando Moisés, era rotineiramente atingido por tempestades de areia, com areia soprada em seus olhos e boca. Ele uma vez descreveu a experiência como comer uma praia enquanto atuava. Ann Baxter e Yul Brynner lutaram contra a fadiga extrema enquanto um membro da equipe quase morreu após ser picado por um escorpião do deserto. O próprio DeMille sofreu um ataque cardíaco durante as filmagens. Ele fez uma breve pausa e depois voltou a dirigir de uma cadeira de rodas. A produção continuou como se apenas uma intervenção divina a estivesse impulsionando. O que era para ser um milagre bíblico se transformou em um teste de resistência humana. O sofrimento no set foi tão profundo que muitos envolvidos consideraram-no o projeto mais fisicamente exaustivo de suas carreiras. Hollywood pode ter glorificado Moisés abrindo o Mar Vermelho, mas para o elenco e a equipe, o verdadeiro milagre foi sobreviver às condições desumanas de filmagem sob a visão implacável de DeMille. 5. Rebelde Sem Causa, 1955. A atuação intensa de James Dean em Rebel Without a Cause parecia real demais porque era. Atrás das câmeras, o diretor Nicholas Ray orquestrou um jogo silencioso, mas cruel, de guerra psicológica, especialmente contra seu jovem elenco. Ele acreditava que o realismo emocional era mais importante do que o conforto, até mesmo a segurança. Ray manteve o elenco, incluindo Dean, Natalie Wood e Sal Mineo, em tensão durante toda a filmagem. Ele colocava os atores uns contra os outros espalhando falsos rumores, favorecendo alguns e até alimentando ciúmes e tensões fora das câmeras para gerar emoções autênticas na tela. James Dean já estava lidando com cicatrizes emocionais profundas e questões de abandono. Ray explorou isso, frequentemente isolando-o, fazendo-o ensaiar cenas sozinho por horas enquanto os outros eram dispensados. Ele recebia direções contraditórias, era forçado a acessar memórias dolorosas e até mesmo mantido deliberadamente privado de sono. Sal Mineo, com apenas 15 anos, estava supostamente abalado pela profundidade emocional que Ray exigia. O diretor até sussurrava frases traumatizantes no ouvido do jovem ator entre as tomadas, frases que nunca entraram no roteiro, para levá-lo a um estado vulnerável. Natalie Wood, ainda adolescente, foi exposta a situações e discussões inadequadas, tudo sob o pretexto de direção artística. Ray, que tinha 44 anos na época, supostamente teve um caso com Wood durante as filmagens, um fato que mais tarde chocaria os insiders de Hollywood. Quando o filme terminou, as atuações foram impressionantes, cruas, emocionantes, inesquecíveis, mas as feridas emocionais deixadas para trás eram muito reais. Juventude Transviada tornou-se um clássico americano, mas a dor que extraiu de suas estrelas não foi uma atuação, foi deliberada, prejudicial e perturbadoramente eficaz. 6. Spartacus, 1960. Spartacus de Stanley Kubrick foi um triunfo cinematográfico, mas veio ao custo de sangue real, ossos quebrados e sofrimento humano. Enquanto o filme elevou Kirk Douglas a um status divino como um gladiador rebelde, transformou o set em um coliseu romano de tormento. As infames sequências de batalha não foram obra de uma edição inteligente, elas foram implacavelmente físicas e perigosamente reais. Kubrick exigia autenticidade. Isso significava que os figurantes eram treinados para lutar com armas de metal reais, não adereços. Milhares de homens se enfrentaram em enormes sequências filmadas em calor intenso. Dezenas sofreram concussões, lacerações, costelas quebradas e pior. O próprio Kirk Douglas não foi poupado. Ele insistiu em fazer suas próprias acrobacias e sofreu uma lesão grave na mão quando uma luta de espadas saiu do controle.
E um dublê quebrou vários dentes em uma cena quando o cavalo que ele estava montando colidiu com outro. Outro caiu de um. Pisoteados até a morte. Kubrick, conhecido por seu perfeccionismo obsessivo, filmava cenas dezenas de vezes, às vezes até de madrugada. Os atores estavam privados de sono, desidratados e emocionalmente exaustos. A natureza extenuante das filmagens desgastava até mesmo profissionais experientes, muitos dos quais juraram nunca mais trabalhar com Kubrick. Fora do set, as tensões políticas não eram menos intensas. O escritor Dalton Trumbo, trabalhando sob um pseudônimo devido à lista negra, foi finalmente creditado com seu nome verdadeiro, provocando uma reação negativa que adicionou mais pressão a uma filmagem já volátil. Spartacus pode ter retratado a rebelião contra a tirania, mas nos bastidores, os atores estavam à mercê de um diretor tirano e de um sistema que valorizava o espetáculo em detrimento da segurança. Era um filme sobre liberdade feito em um ambiente que parecia tudo menos isso. Sétimo, Ben-Hur, 1959. Ben-Hur foi promovido como o épico definitivo, um espetáculo religioso com grandeza incomparável. Mas sua cena mais famosa, a corrida de bigas, quase se tornou uma procissão fúnebre na vida real. Filmada nos estúdios Cinecittà em Roma, o enorme cenário da arena foi um dos maiores já construídos. Foram necessários mais de 1.000 trabalhadores para construí-lo, e a sequência da corrida sozinha levou 5 semanas para ser filmada, mas os ferimentos ocorreram cedo e com frequência. Charlton Heston treinou por meses para manejar uma quadriga, uma façanha normalmente reservada para dublês experientes. Durante uma tomada, sua carruagem virou, evitando por pouco um desastre. Ele mais tarde lembraria de mal se segurar enquanto os cavalos o arrastavam por jardas, a um casco de ser esmagado. Mas a verdadeira tragédia aconteceu com o dublê Joe Canut, filho do lendário coordenador de dublês Yakima Canut. Em um momento aterrorizante, Joe foi catapultado alto no ar quando sua carruagem bateu em um obstáculo. Ele se chocou contra a grade de madeira, quicou e caiu com força, um momento não roteirizado que entrou no filme final. O público ficou boquiaberto com o realismo. Poucos sabiam que foi uma experiência real de quase morte. Muitos cavalos ficaram gravemente feridos e pelo menos um foi rumor de ter morrido no set. O calor romano não ajudou. A poeira, a insolação e a falta de protocolos de segurança deixaram dezenas de figurantes doentes ou feridos, muitos desmaiando após horas de gravações brutais. Ben-Hur ganhou 11 Oscars, mas poucos reconheceram os sacrifícios literais feitos durante sua criação. A grandiosidade veio ao custo de ossos quebrados e risco humano, um espetáculo onde a linha entre cinema e tragédia se confundiu quase fatalmente. 8. Eles morreram com as botas calçadas, 1941. O título não poderia ter sido mais irônico. Em They Died With Their Boots On, Errol Flynn interpretou o General George Custer em um épico de cavalaria grandioso. Mas não era apenas um exército fictício morrendo na tela. Era a comunidade de dublês de Hollywood sofrendo em silêncio. A produção usou cavalos reais, armas reais e quase nenhuma supervisão de segurança. Uma das cenas de batalha em grande escala do filme envolveu centenas de figurantes a cavalo, invadindo um cenário projetado para imitar planícies abertas. Esses cavalos não eram animais treinados para acrobacias. Muitos foram alugados de estábulos locais, tornando-os imprevisíveis e perigosos. Errol Flynn escapou por pouco de ferimentos graves várias vezes, especialmente durante uma sequência em que seu cavalo se assustou e o jogou de cabeça em um equipamento de câmera. Seus colegas de elenco não tiveram tanta sorte. Vários figurantes foram pisoteados, e pelo menos um dublê supostamente morreu após cair sob um cavalo em disparada. Os animais também sofreram. O tratamento humano ainda não era imposto, e os cavalos eram frequentemente forçados a tropeçar usando fios escondidos ou cavando buracos. Táticas que levaram a múltiplos ferimentos de animais e histórias de horror nos bastidores. Flynn mais tarde admitiu que a filmagem foi a mais perigosa de sua carreira. Ele ficou machucado, espancado e quase empalado por um sabre caindo. E ainda assim, o estúdio continuou, priorizando o realismo e a ação em detrimento do bem-estar dos atores. No final, They Died With Their Boots On entregou cenas de batalha emocionantes. Mas o custo foi de sangue real, dor real e vidas reais danificadas ou perdidas em busca da glória cinematográfica. 9. The African Queen, 1951. Para dar vida à história de The African Queen, o diretor John Huston insistiu em filmar no coração da selva africana, uma decisão que transformou o set em um dos ambientes mais perigosos já usados na era de ouro de Hollywood. Ele queria realismo, e o resultado foi uma produção que quase custou vidas.
Humphrey Bogart e Katharine Hepburn estavam acostumados a sets de estúdio e confortos modernos. O que eles encontraram, em vez disso, foram enxames de mosquitos, umidade incessante, tempestades tropicais e água potável contaminada. Quase todos os membros do elenco e da equipe contraíram disenteria, malária, Neisseria ou Yarseio. Seções. Os únicos dois que escaparam da doença, Huston e Bogart, porque se recusaram a beber a água e ficaram estritamente no uísque. O cronograma de filmagem era caótico. Barcos quebraram, equipamentos foram arruinados pela umidade da selva. Um gerador explodiu. Um membro de uma tribo local, trazido para garantir a autenticidade, quase se afogou durante uma cena no rio. Em um ponto, todo o elenco foi evacuado devido a um susto de cólera na área. Katharine Hepburn, sempre profissional, tentou continuar, mas acabou ficando violentamente doente, vomitando entre as cenas e ainda aparecendo no set pálida e desidratada. Em suas memórias, ela contou que passava mais tempo nos arbustos do que em seu camarim. Enquanto isso, John Huston ficou obcecado em caçar um elefante rebelde na área, desaparecendo por horas e deixando a equipe em caos. A produção foi tão brutal que Bogart mais tarde brincou. Uma Aventura na África foi o único filme em que o drama aconteceu mais fora da tela do que dentro. O cenário da selva deu autenticidade ao filme, mas também quebrou espíritos, drenou corpos e transformou um filme clássico em um conto de sobrevivência na vida real. 10. Revolta na Bounty, 1935. Motim no Bounty não foi apenas uma representação cinematográfica de rebelião, foi um motim nos bastidores também. A MGM não poupou despesas ao recriar a história do século XVIII do HMS Bounty, e isso incluiu levar o elenco e a equipe em uma viagem marítima de meses ao remoto Pacífico Sul. O que eles suportaram foi pura miséria. O diretor Frank Lloyd acreditava que filmar em navios reais e nas águas ao largo do Tahiti traria autenticidade, mas essa escolha levou a condições de trabalho insuportáveis. O navio balançava tão violentamente que os atores, incluindo Clark Gable e Charles Laughton, estavam constantemente enjoados, mal conseguindo ficar de pé, quanto mais entregar suas falas. O calor tropical e o brilho do oceano tornavam cada tomada extenuante. Muitas cenas foram filmadas sob o sol castigante, e os atores usavam pesados uniformes navais de lã, ficando encharcados de suor. A água potável e a comida eram racionadas. Um figurante supostamente desmaiou devido à insolação e desidratação, e outros sofreram infecções de pele por usar roupas molhadas dia após dia. E então vieram as tempestades. Durante uma noite angustiante, uma súbita rajada atingiu a produção. A equipe correu para salvar câmeras, figurinos e a si mesmos enquanto as ondas quebravam sobre o convés. Um pequeno barco usado para closes virou, jogando dublês e equipe no oceano. Clark Gable, normalmente o epítome da calma, foi levado ao seu limite. Ele mais tarde chamou a produção de uma prisão flutuante. Rumores circulavam de que Laughton e Gable se desentendiam repetidamente, sua tensão espelhando o tema do motim de maneiras assustadoras. O filme acabou ganhando o Oscar de melhor filme, mas nenhuma estatueta poderia apagar o trauma mental e físico de estar à deriva no mar, faminto por segurança e levado ao limite. Tudo para fazer a magia do cinema parecer real. 11. Quo Vadis, 1951. Filmado em cenários massivos na Itália e com milhares de figurantes, Quo Vadis prometia um espetáculo épico, mas também trouxe verdadeiro terror para as pessoas envolvidas. Para capturar as cenas da arena de gladiadores, os cineastas introduziram leões, tigres e leopardos reais no set e os mantiveram sob controle precário. O diretor Mervyn LeRoy queria reações autênticas dos atores que interpretavam cristãos enfrentando a execução no Coliseu. Então sim, aqueles olhares de pânico eram reais, porque o elenco e os figurantes não estavam atuando. Eles estavam genuinamente apavorados que os grandes felinos pudessem escapar de seus tratadores a qualquer momento. Durante uma dessas filmagens, um leão supostamente avançou além de uma barreira, causando pânico em massa no set. Os figurantes fugiram, alguns caindo e sofrendo ferimentos. Uma dublê foi arranhada durante o ensaio, e a produção foi interrompida por 2 dias enquanto debatiam como prosseguir sem arriscar vidas. Os soldados romanos empunhando espadas nessas cenas eram frequentemente não atores armados com armas de metal reais. O resultado? Múltiplas feridas leves de facadas, contusões e acidentes, com vários figurantes precisando de tratamento médico.
Robert Taylor, a estrela do filme, quase se feriu durante uma cena caótica de carruagem quando uma roda quebrou e seu veículo virou. Deborah Kerr também se machucou enquanto corria descalça em azulejos de mármore, sofrendo um corte profundo no pé que sangrou muito. A escala de Quo Vadis era incomparável, mas o sofrimento que exigia era perturbadoramente primitivo. Não havia CGI para se esconder, nem dublês em algumas cenas. A brutalidade que você via na tela refletia o caos se desenrolando em tempo real. Não era apenas um conto da crueldade da Roma antiga. Para muitos atores e figurantes, era uma recriação dos piores excessos da história sofridos na carne. 12. Freaks, 1932. Freaks, de Todd Browning, continua a ser um dos filmes mais perturbadores já feitos, não por causa do seu conteúdo, mas por causa da forma como foi feito. O filme apresentava artistas de espetáculos de aberrações da vida real, muitos com deficiências físicas visíveis. Embora a intenção pudesse ter sido humanizá-los, o que ocorreu no set foi uma exploração sem filtros. Filmado na MGM, as condições do set eram terríveis. Os artistas, muitos dos quais nunca haviam atuado antes, eram tratados como atrações, mesmo fora das câmeras. Eles foram forçados a trabalhar longas horas, suportar olhares cruéis e foram alojados em condições precárias, separadamente do elenco principal. Alguns não falavam inglês, mas foram empurrados para cenas complexas de movimentação e emocionais sem apoio. Outros estavam fisicamente desconfortáveis durante as filmagens, como o tronco humano, que teve que deitar em pisos frios por horas entre as tomadas. Membros da equipe supostamente se recusavam a comer perto dos artistas. Uma cafeteria do estúdio até os baniu, forçando-os a comer do lado de fora ou sozinhos. Os executivos do estúdio tentaram interromper o filme no meio, horrorizados com o que viram, mas Browning continuou. Uma das cenas mais infames envolveu uma rastejada na lama encharcada de chuva em direção ao trapezista vilão. Os performers foram forçados a rastejar em água gelada, repetidamente, para capturar a sequência, alguns sem a capacidade física de se protegerem adequadamente. Freaks foi banido em vários países. A carreira de Browning foi arruinada, mas o impacto psicológico nos verdadeiros Freaks continua sendo a parte mais assombrosa desta produção. Foi um filme de terror onde o verdadeiro horror ocorreu entre as filmagens. 13. Gunga Din, 1939. Filmado nas montanhas Sierra Nevada da Califórnia e representando a Índia colonial. Gunga Din pode parecer uma aventura emocionante na tela, mas para os atores e dublês era uma zona de guerra disfarçada. O diretor George Stevens exigiu sequências de ação em grande escala envolvendo pirotecnia massiva, pontes desabando e perseguições em alta velocidade por terrenos rochosos. Dublês foram repetidamente colocados em situações perigosas, desviando de explosivos reais que nem sempre eram cronometrados corretamente. O uso de fogo real e cargas descontroladas levou a inúmeras lesões. Um dublê foi arremessado para dentro de um desfiladeiro e hospitalizado com costelas quebradas. Até Cary Grant, o protagonista do filme, não estava seguro. Durante uma cena de ação, seu cavalo se assustou durante uma explosão encenada, jogando-o contra uma parede de rocha. Ele sofreu uma lesão na cabeça que o deixou atordoado por dias. Outro ator supostamente cortou o braço em um adereço do set, necessitando de pontos de emergência no local. As filmagens ocorreram durante condições climáticas adversas, com quedas bruscas de temperatura e tempestades de vento atingindo o set. Extras desmaiaram devido à exposição e fadiga, enquanto cavalos foram forçados a atravessar terrenos traiçoeiros, resultando em múltiplos ferimentos nos animais. Apesar do caos, a RKO continuou avançando, priorizando o espetáculo visual em detrimento da segurança. E funcionou. Gunga Din se tornou um sucesso de bilheteria, mas muitos dos que trabalharam nele saíram com cicatrizes, algumas visíveis, outras psicológicas. Gunga Din foi elogiado por seu realismo. A triste verdade? Foi real demais para aqueles que viveram sua produção. 14. Hell's Angels, 1930. Hell's Angels de Howard Hughes foi uma maravilha do cinema de aviação inicial e uma armadilha mortal implacável nos bastidores. Obcecado com o realismo, Hughes insistiu em filmar combates aéreos reais da Primeira Guerra Mundial usando aviões reais e pilotos não treinados. O que se seguiu foi um jogo mortal de roleta russa no céu. 3 pilotos de dublê e um mecânico morreram durante a produção. Um acidente foi tão violento que Hughes assumiu pessoalmente como piloto, insistindo que poderia conseguir a cena certa. Mas durante uma manobra, ele perdeu o controle e caiu em um campo, quebrando o crânio e quase morrendo.
Ele sofreria de dor crônica e comportamento obsessivo pelo resto de sua vida, provavelmente enraizados nessa lesão. Os pilotos voavam em biplanos antigos sob condições perigosas, às vezes a pouco mais de 30 metros acima do solo, desviando de balas de festim reais, sem efeitos digitais, sem telas verdes, apenas motores roncando, curvas acentuadas e caos no céu. Os atores também não foram poupados. O ruído constante e a pressão deixaram muitos traumatizados, e Jean Harlow, a estrela revelação do filme, ficou tão perturbada com as mortes no set que se recusou a promover o filme em entrevistas posteriores. O filme final é de tirar o fôlego. Suas tomadas aéreas permanecem inigualáveis até hoje. Mas o preço da visão de Hughes foi a própria vida humana. Hells Angels foi o cinema em sua forma mais ambiciosa e mais letal. 15. Diligência. 19. O filme Stagecoach de John Ford transformou John Wayne em uma estrela e quase matou sua equipe de dublês no processo. Filmado nos desertos áridos de Monument Valley, Arizona, a produção foi repleta de perigos do início ao fim. As sequências de ação icônicas do filme, incluindo perseguições de índios, cavalos descontrolados e quedas brutais de carroças, foram executadas sem os padrões de segurança que consideramos garantidos hoje. O lendário dublê Yakima Canute coreografou e executou quase todas as sequências de alto risco ele mesmo, incluindo a cena impressionante em que ele salta entre cavalos galopantes para subir embaixo de uma diligência em movimento. Durante uma dessas tomadas, Canute errou o alvo e foi arrastado violentamente por um terreno rochoso, deslocando o ombro e quebrando várias costelas. Ele se recusou a parar de trabalhar, amarrando-se com fita e voltando ao set no dia seguinte. Figurantes e equipe lutaram com o calor escaldante, tempestades de poeira incessantes e um ambiente infestado de cobras. Um ator desmaiou devido à insolação, enquanto outros sofreram problemas respiratórios por inalar a poeira do deserto levantada durante as refilmagens. O próprio John Wayne realizou várias acrobacias arriscadas, incluindo tiroteios a cavalo, arriscando-se a se machucar em quase todas as tomadas. Ford levou todos ao limite, frequentemente gritando palavrões e recusando-se a cortar a cena a menos que estivesse perfeita. O resultado foi ouro cinematográfico, mas fora das câmeras, Stagecoach foi uma provação extenuante, um triunfo do cinema western pago com hematomas, sangue e exaustão. 16. Um Lugar ao Sol, 1951. Um Lugar ao Sol, de George Stevens, ganhou 6 Oscars, mas o método que ele usou para obter essas performances beirava o abuso emocional. Stevens era conhecido por ser um tirano silencioso, e neste set, ele exerceu sua autoridade com uma precisão inquietante. Montgomery Clift, interpretando o emocionalmente atormentado George Eastman, já era um ator sensível e introspectivo. Stevens aproveitou-se disso, submetendo-o a tomadas incessantes, às vezes mais de 80 por cena, sussurrando imagens sombrias em seu ouvido antes de filmar. Clift mais tarde admitiu que o papel quebrou algo nele. Elizabeth Taylor, com apenas 17 anos na época, estava navegando entre a fama e a adolescência. Stevens instruiu os membros da equipe a isolá-la, proibindo conversas casuais e criando um ambiente de frieza e distanciamento. Ele queria que Taylor sentisse como se o mundo não a entendesse, e a jovem atriz muitas vezes ia para casa em lágrimas. Os close-ups intensos, os longos silêncios e a quietude emocional não foram fabricados. Eles foram extraídos através de uma pressão psicológica real, criando performances que pareciam assombrosamente autênticas, porque os atores estavam genuinamente se desmoronando. A saúde mental de Clift deteriorou-se rapidamente após o filme. Amigos dizem que este foi o início de sua longa espiral. Stevens saiu com Oscars. Suas estrelas saíram marcadas. Um Lugar ao Sol é bonito, mas sua beleza nasce do tormento, manipulação e crueldade silenciosa. Prova de que nem todo sofrimento em Hollywood veio de acrobacias. Parte dele veio de dentro da mente. Aqui está a sua introdução e conclusão completas para encerrar o roteiro em estilo documentário sobre o set de Hollywood da Era de Ouro, onde os atores foram realmente torturados. Estes são escritos no mesmo tom emocionalmente carregado e movido pela curiosidade para prender seu público do início ao fim. Hollywood já vendeu sonhos, mas alguns de seus maiores filmes foram construídos em pesadelos. Esses 16 sets nos lembram que por trás de cada performance atemporal havia um corpo humano real, muitas vezes quebrado, machucado ou manipulado na busca pela arte. O preço da imortalidade cinematográfica, às vezes, era uma dor que nunca sarava.